Aleluia. Shalom, amado. Shalom, amada. Querido discípulo, querido irmão, querido amigo, você que tem nos acompanhado nessa série panorâmica sobre o fim dos tempos, quero agradecer, louvar a Deus por sua vida, por sua perseverança até aqui. Você que também nos pegou no meio do caminho, você que está chegando agora, não importa. A minha sugestão é que você reveja aquilo que você não teve condições de pegar, de ver. E eu oro também para que você continue a crescer no conhecimento de Deus, a crescer no conhecimento da sua palavra, principalmente no que se refere a esses dias finais que nós estamos vivendo, estamos para viver. Dias esses que antecedem a volta ou a segunda vinda de Cristo a este mundo, quando Ele voltará como o Rei, né? Ele voltará para julgar toda a terra, todos os indivíduos. E nós precisamos aproveitar o tempo que nos resta para nos dedicarmos a Ele, para buscarmos a Ele, para entregar a nossa vida a Ele, a cada dia nos separarmos para o louvor da sua glória. Vamos orar, vamos entregar ao Senhor mais uma vez esta ministração e entregar também a sua vida. Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio que temos de compartilhar da tua palavra. Obrigado pela presença, pela ajuda, pela inspiração do Espírito Santo que tem sido conosco, tem sido também com esse meu ouvinte, esse irmão, essa irmã que tem participado ativamente desse tempo, dessa série. Pai, toma em tuas mãos mais uma vez suas lutas, seus problemas, dando vitória, solução, curando-os, aqueles que estão enfermos, libertando aqueles que estão oprimidos. Que o Senhor traga revelação a cada dia, espírito de revelação esteja sobre essa pessoa. Oh Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos desenvolvido já durante essa série vários temas aqui relacionados ao fim dos tempos, conversando e lendo o capítulo 24 e 25 do livro de Mateus. E hoje nós, na realidade, nós já estamos agora caminhando para o fim desta série. Logicamente não o fim desse assunto, porque ele é bem amplo e o nosso propósito aqui é apenas sintetizar. Nós estamos dando um panorama bem simplificado do fim dos tempos. E no capítulo 24, nós iniciamos, você se lembra bem, quando ali falávamos sobre o princípio das dores ou das dores de parto. E eu quero voltar rapidamente, só para introduzir um outro aspecto, hoje, que nós vamos falar, aqui no capítulo 24, voltando aqui ao capítulo 24 do livro de Mateus, nos fala-se a palavra de Deus, versículo 9 até o 12. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, nós já tínhamos falado com detalhes sobre esses versículos, mas esses versículos aqui, eles descrevem situações pelas quais o servo de Deus, os servos de Deus, os filhos de Deus passarão esse tempo que antecede a volta de Jesus. Mas também entendemos que tem a ver com a nossa vitória, tem a ver com um processo
que os filhos de Deus estão vivendo, né, para serem levados à vitória completa, à vitória total. Então, texto aqui resumido, versículo 9 ao 12, sintetizando, está dizendo: vamos nos entregar para sermos atormentados e nos matarão. A segunda coisa é que seremos odiados por todas as gentes em razão do seu nome, do nome do Senhor Jesus. E muitos, terceiro, é que muitos serão escandalizados, ou ficarão escandalizados, né? E consequentemente, uns trairão os outros. Haverá traição por parte de pessoas que supostamente seriam crentes, trairão outros crentes. Uma outra questão nesse versículo que nós lemos é que haverá vários profetas, ou vários profetas surgirão, e eles enganarão a muitos. Uma outra questão é que a iniquidade se multiplicará. Também, finalizando, o amor de muitos se esfriará. Então, aqui nós temos uma vamos dizer assim, que nós já falamos, né? Mais detalhadamente lá atrás, nas séries iniciais, na série inicial, demonstração que nós já fizemos, mas nós temos aqui uma visão geral do que está para nos acontecer, do que já está acontecendo, mas entendendo que tudo isso faz parte do treinamento, do tratamento, da obra de Deus na nossa vida e do quanto nós seremos vitoriosos, né? No entanto, essa é apenas parte da história. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, ele, pelo Espírito, ele faz essa promessa, ele dá essa promessa, né? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, nós somos mais do que vencedores em meio a toda essa situação que eu acabei de relatar para você. Nós somos mais do que vencedores. E é importante nós crermos nessa verdade, porque nós temos aqui também o livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, onde também o apóstolo Paulo nos fala uma verdade que eu amo esse texto, eu amo essa leitura. No versículo 57 do capítulo 15 de 1 Coríntios diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil ou não será vão. Então, este é o padrão de Deus para nós. Nós vamos vencer, nós estamos vencendo, somos mais do que vencedores. Não podemos desanimar quando essas coisas começarem a acontecer. Nós temos que permanecer firmes, nós temos que crer que o Senhor já nos deu a vitória, né? E nós não iremos passar essa vida apenas sobreviver na arte. Não, mas nós somos mais do que vencedores e nós temos que ter esse princípio bastante claro no nosso coração, né? Nós almejamos ter a vitória, nós estamos seguindo em direção a ela, nós estamos buscando a cada dia essa vitória. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o que temos, ou o que teremos de enfrentar em nosso caminho para alcançá-la, nós já lemos, nós já falamos, né, durante essa série. Agora, como nós podemos entrar nessa vida de vitória e realização? E é isso que eu queria compartilhar um pouco mais detalhadamente com você a partir desse momento. Então, uma chave
importante para nós emergirmos para a vitória é nós nos alinharmos com a vontade de Deus, a vontade soberana do Senhor, né? Porque a Bíblia diz que aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Se nós realmente estivermos no centro da vontade de Deus, se nós realmente estivermos fazendo a vontade do Senhor, nós vamos vencer, nós vamos superar os desafios, as adversidades, os obstáculos. Jesus, ele permaneceu no centro da vontade de Deus. Foi uma luta, né? As trevas achou que quando ele expirou ali na cruz, eles pensaram, vencemos, mas não, foi Jesus que venceu, e ele venceu por nós. Então, amados, queridos, eu digo para ti, é importante nós nos alinharmos com a vontade de Deus. Quando nos alinhamos com a vontade do Senhor, nós nos tornamos poderosos, nos tornamos invencíveis quanto a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela sempre prevalece. Então é importante nós não resistirmos a ela, mas se cooperarmos, andarmos segundo a sua vontade. Porque este é o único caminho para nós vencermos, para nós nos tornarmos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então eu queria rapidamente destacar com vocês aqui 3 instruções finais das Escrituras. Nós vamos falar de uma hoje e assim até o encerramento dessa série. Mas essas 3 instruções que nós encontramos nas Escrituras são instruções finais, né? São as últimas partes que nós precisamos para compreendermos o nosso lugar na história no final dos tempos, né? No final dos tempos. Então, a primeira questão, a primeira instrução que nós precisamos estar atentos, né? Nós precisamos nos alinhar com a vontade de Deus. E o que é isso? A primeira instrução que nós temos é proclamar o reino de Deus na terra. Nós precisamos proclamar o reino de Deus na terra. Alguns vão dizer, mas nós já estamos fazendo. Amém. Essa afirmação suprema do propósito de Deus na terra, para esse tempo, nós encontramos na oração do Pai Nosso. Lá no capítulo 6, versículo 10, né, os primeiros 2 versículos, os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar. E aí Jesus vai ensiná-los. E os 2 primeiros versículos, Jesus diz, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, como ela é feita nos céus. Como a vontade de Deus é feita nos céus, que ela seja feita também aqui na terra. Então, essa primeira diretriz, amados, essa diretriz número 1 de Deus a seu povo, é que o seu reino e a sua vontade seja feita, seja realizada aqui na terra, seja feita na nossa vida, que nós possamos realmente ter isso em mente, buscarmos, né, o reino de Deus. Queremos que o reino de Deus venha à nossa vida, venha à nossa casa, e que a vontade de Deus seja feita. E isso tem precedência, né? Isso vem primeiro sobre qualquer outra necessidade, sobre qualquer outra situação. Jesus veio trazer o reino de Deus, e nós estamos aqui como seus servos, nós estamos aqui como seu povo para ajudá-lo nesse processo, né? Nós precisamos cooperar com Deus para trazermos o reino de Deus, para que a vontade do Senhor seja feita em toda a terra. Isso precisa ter prioridade, isso precisa ser a primeira coisa na nossa vida, que a vontade de Deus e o reino de Deus seja estabelecido
acima de qualquer outra coisa, acima das minhas primeiras intenções, acima de ganhar dinheiro em primeiro lugar, acima da minha vontade de ser feita, acima de comer, de beber, de vestir, de construir até mesmo uma família. Em primeiro lugar, nós temos que orar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Capítulo 6, versículo 33 do livro de Mateus. Você conhece bem esse texto, quando Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, adquirir coisas não deve ser a nossa prioridade nesse mundo. A nossa primeira prioridade nesse mundo deve ser o reino, deve ser a vontade de Deus. O que devemos fazer é nos comprometer com o reino de Deus. Quando nós nos alinhamos com os propósitos do Senhor, Ele toma sobre si a responsabilidade de guardarmos, de abençoarmos, de suprir as nossas necessidades, Deus vai abrir as portas, Deus vai prover todas as coisas para mim e para você. Se nós realmente priorizarmos o seu reino, se nós obedecermos a sua palavra, Ele promete isso, é melhor então nós deixarmos Deus planejar do que fazermos isso por conta própria, Nós buscarmos em primeiro lugar o Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então nós temos que fazer isso, entregar nosso caminho ao Senhor, porque os caminhos e os pensamentos de Deus a nosso respeito são muito mais elevados do que os nossos, Então, amados, o máximo que nós podemos fazer, o que poderemos fazer em nosso benefício, ainda será inferior aos planos que Deus tem para nós. Então nós temos que proclamar o reino, nós temos que buscar o reino, nós temos que pedir que o reino de Deus venha, que a sua vontade seja feita. E aí nós olhamos lá o Mateus capítulo 10, Jesus envia ali os seus 12 pela primeira vez para uma missão, e Ele dá a esses 12 a seguinte instrução, versículo 7: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então essa é a mensagem do Evangelho, e ela não é pregada frequentemente hoje. Talvez você possa até ficar meio estranhado, não concordar comigo, mas nós, ao examinarmos com mais detalhe as Escrituras, eu cheguei à conclusão de que os apóstolos do Novo Testamento, eles nunca fizeram um culto de cura, libertação, um culto para o batismo no Espírito Santo. E com isso eu não quero sugerir que seja errado orar por cura. Eu mesmo já realizei muitos cultos dessa natureza, mas percebo que a abordagem daqueles irmãos, dos apóstolos, não era essa. Eles preferiam dizer algo como: existe um reino. Eles pregavam o Evangelho do reino de Deus. Então, se você atender aos requisitos desse Evangelho, se você atentar para o que é o reino de Deus, a pessoa ouvir essa mensagem do reino de Deus, certamente essas coisas não estarão excluídas. A cura, o batismo, a libertação, é um pacote, a mensagem do Evangelho do reino de Deus. A Bíblia diz, capítulo 1, versículo 16 de Romanos, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então, nós vemos aqui também uma outra passagem, um outro texto, ali no livro de Mateus, versículo 14, capítulo 24, versículo 14, onde está escrito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E não o evangelho por ter os pecados perdoados, ou o evangelho para se obter cura, ou o evangelho para se falar em línguas. Não, a Bíblia é enfática: este evangelho do reino. Nós precisamos pregar o evangelho do reino, e isso tem a ver com o futuro que está chegando. Nós precisamos anunciar essa palavra, a mensagem do reino de Deus, né? A mensagem que existe um rei, e nunca mudou, queridos. Essa mensagem do reino nunca muda, não vai mudar nunca. Ela continua, ela é sempre atual e sempre será atual. Atualmente, a maioria, talvez, de nós não está realmente proclamando a essência dessa mensagem, a essência verdadeira do evangelho do reino, né? Não existe outro rei, existe um único rei, e nós temos que falar do seu reino, nós temos que proclamar o seu reino, nós temos que falar desse evangelho do reino, e precisamos passar a todos essa informação poderosa, essa informação transformadora, essa informação que muda, que transforma a vida das pessoas. E nem sempre toda a população, todos aqueles e aquelas que ainda não conhecem a Cristo, têm ouvido, né, têm tido a oportunidade de ouvir sobre este evangelho. E nós temos que dizer para essas pessoas que existe um reino e está vindo. Você precisa dizer para essas pessoas: você precisa entrar nele, você precisa fazer parte do reino de Deus. Do contrário, você será deixado fora, você será, não terá espaço, não terá lugar no reino de Deus. E nenhum de nós poderemos impedir que o reino de Deus venha. Nenhum de nós podemos impedir que esse reino se estabeleça. Nós precisamos a cada dia proclamar o reino de Deus. Então, essa é a primeira questão que nós precisamos fazer nesse tempo no fim: anunciar o reino de Deus, proclamar o reino de Deus, consequentemente clamar para que a sua vontade seja feita em todas as áreas. Eu vejo aqui que os apóstolos iniciais ali no Novo Testamento, eles queriam proclamar apenas uma coisa: o evangelho das boas novas. Hoje nós temos, as pessoas falam que há muitos evangelhos: o evangelho da graça barata, o evangelho da prosperidade, o evangelho. Mas, amados, o que a Bíblia diz que nós temos que proclamar é o evangelho do reino. Essa é a nossa responsabilidade, esta é a nossa vocação, e é isso que nos fará estarmos alinhados do propósito, ou com o propósito de Deus. Na medida que nós proclamamos, na medida que nós trazemos a mensagem do evangelho do reino, nós estaremos cooperando, nós estaremos alinhando, ou nos alinhando com a vontade soberana do Senhor. Que você possa pensar sobre isso. Talvez você esteja como servo de Deus, cristão em Jesus. Talvez você esteja buscando em primeiro lugar outras coisas. Talvez inicialmente você até começou logo no início da sua vida cristã, você priorizava isso, você ministrava, você pregava o evangelho do reino. E hoje não. Então, amados, em nome de Jesus, que seja renovado, você receba no seu coração a alegria do Espírito para proclamar, continuar a proclamar o evangelho
do reino do Senhor, que venha uma porção nova do Espírito de Deus sobre você, para que você tenha ânimo, alegria para proclamar esse Evangelho. Ok? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Pai, abençoe esse meu irmão, abençoa essa minha irmã, que ela seja uma proclamadora, um proclamador do reino de Deus, e que a vontade do Senhor seja feita em nome de Jesus. Shalom, amados, fique na paz em Cristo Jesus.